e lá se foi a procissão. Primeiro, invadiram a casa de Pedro Eusébio e nada encontraram. Frustrados e ainda mais enfurecidos, partiram em passeata para o templo, no alto da cidade. Em 1905, o reverendo Constâncio Homero Menha, ele veio residir em Calçado. Ele morava em Niterói e foi, inclusive, o primeiro pastor presbiteriano a residir no Espírito Santo. A partir daí surgiu alguns boatos, por exemplo, de que aqueles que se converteram ou que se convertiam, eles eram motivados a jogarem os seus santos no rio. Daí, então, em 1909, houve a queima do templo. 101 pessoas vieram no sentido da igreja, que era exatamente nesse mesmo local, e aqui eles então depedraram o templo, queimaram os livros, o harmônio e uma série de artigos da igreja foram empilhados lá de fora da igreja, queimada, a fumaça ela foi alta. E ainda hoje as pessoas comentam isso. Que ignorância, por que fez isso? Né? Para que cometeram esse erro tão grave? A história ela acabou sendo favorável, né, ao presbiterianismo, ao protestantismo na nossa região, porque gerou realmente essa procura maior pela igreja. Quando da Assembleia Geral da Igreja em Recife, o reverendo Álvaro e outros colegas serviram-se de alguns engraxates de rua. Aquele que serviu o reverendo Álvaro ficou o tempo todo olhando para ele e mostrou-se orgulhoso entre seus pares, pelo cliente excepcional que teve. Passaram-se alguns anos, houve a criação da Assembleia Geral, em 1910, que hoje tem o nome de Supremo Concílio, ou seja, completou-se a estruturação eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um personagem que desponta de maneira muito marcante nesse período de que nós estamos tratando é o reverendo Erasmo Braga. Ele participou em 1916 do famoso Congresso do Panamá. Ele liderou o maior esforço que já foi feito até hoje de aproximação e cooperação das igrejas evangélicas do Brasil em torno de uma série de projetos extremamente relevantes, tanto para as igrejas quanto para a sociedade brasileira. Em 1950, foi aprovada a nova Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que permanece em vigor até hoje. E no ano seguinte, 1951, foram promulgados o Código de Disciplina e os Princípios de Liturgia. E no que diz respeito à comemoração do centenário propriamente dito, isso aconteceu, houve um período de preparação de mais de 10 anos. Foi nomeada uma comissão que ficou conhecida como a Comissão Unida do Centenário, porque envolvia não só pessoas da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas de outras denominações presbiterianas que havia no país. E essa comissão conjunta que elaborou o programa no sentido do programa em termos nacionais, né? Realização muito boa. E o Borges era o presidente do Supremo Concílio naquela ocasião, também fez várias viagens, fazendo campanha para que cada presbiteriano ganhasse mais um presbiteriano, no sentido de dobrar o número dos presbiterianos no Brasil. E nós fizemos a nossa parte e a nossa menina Margaret nasceu naquele ano. Então eu consegui mais um presbiteriano naquela ocasião.
e em setembro de 1958 o Brasil presbiteriano, unindo então o puritano e norte evangélico. Mas o objetivo era justamente que no ano do centenário houvesse um órgão único representativo da nação, né? Então, promovendo a integração norte e sul. Então, havia realmente um espírito muito bom. Um entusiasmo muito grande no sentido de que, se num século de começo, de perseguição, de dificuldades, a igreja cresceu a um ponto tão alto, que iria acontecer no segundo. E meu marido pôde ir ao culto especial lá no Rio de Janeiro, onde, um culto muito especial, com todas as autoridades da igreja presbiteriana, e teve a presença do presidente da República, o presidente Dr. Juscelino Kubitschek, que compareceu a esse culto. Aquilo que a gente viu no Rio de Janeiro, especialmente, na reunião do Supremo Concílio, nas demais reuniões, mesmo quando Kubitschek veio lá à igreja na Silva Jardim, olha, foi uma coisa impressionante. Muito. Para não esquecer mesmo. Tudo começou assim quando a missão começou a sofrer algumas, digamos, resistência, né? Assim, resistência e certa perseguição por parte da FUNAI, do governo, proibindo a entrada de missionários não indígenas dentro das aldeias. Então, uma ideia foi então preparar os próprios indígenas para estarem indo para as aldeias, que aí não tem a dificuldade. Agora, quando a missão completa 80 anos, ela organiza também a igreja indígena. E a dona Lloyd disse para mim que podia fazer uma cópia, um tipo de pregação. Ela me ensinou muito, né? Como que fala, como que pronuncia. E quando eles faleceram, tinha muito mais de 100 índios que estavam lá na igreja, chorando. Eles falaram assim: eu queria que minha mãe fosse o corpo dela na igreja Missão Kaiowá. Né? Todos os índios choraram. Randall Maxwell tinha uma visão interessante a respeito uma visão, eu diria, holística para alcançar o ser humano na sua totalidade, não é? Então, em São Paulo, ele já estava pensando que ele não poderia vir sozinho como um pregador do Evangelho, porque os índios aqui precisavam de mais do que isto. Além da mensagem de salvação, eles precisavam de comida, precisavam de remédio, então ele montou uma equipe trazendo junto com ele, não é, um médico, um agrônomo e um professor. Dona Lloyd, em 43, nesse período que ela saiu da missão, ela casa com o reverendo Orlando. Em 43, o casal vem substituir o reverendo Maxwell, que já tinha saído daqui. Eles vieram substituir. E ficaram aqui na missão de 43 a 85. Até que em 85 nós viemos para cá substituir o casal também, já estava velho. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu
estás comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha